Boa noite, alunas e alunos da Faculdade Fax. Hoje a professora Sônia Santos estou aqui com vocês no dia 22 de março de 2021 e vamos mais uma aula da nossa disciplina de contabilidade e análise de custos. Hoje nós vamos dar sequência então nos nossos assuntos em relação aos custos fixos e custos variáveis. Vamos lá, pessoal? Espero muito que a família de vocês esteja bem, vocês também, tá? Um fortíssimo abraço, obrigada por estar comigo. Muito obrigada, boa noite, boa aula. Olá, pessoal, vamos lá então, dando sequência então, em mais um tópico da nossa disciplina de contabilidade de custos. Dessa vez nós vamos falar de mais dois tipos de custos nesse nosso slide número 2, custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos são aqueles custos que permanecem constantes dentro de uma determinada estrutura ou de uma capacidade instalada e independem do volume de produção. Ou seja, se uma fábrica tem um custo fixo, que seja ela no que determina o valor de energia, por exemplo, internet, não tem como eu dizer para vocês em relação a quê? Eu tenho uma demanda de energia porque nós temos geradores, tem a parte do escritório, tem a parte de oficina, tem a parte, por exemplo, dos estoques. Tudo isso demanda uma quantidade X de consumo de energia que, independente da sua produção, não vai variar, correto? Então, isso nós determinamos os nossos custos fixos. Já os custos variáveis são aqueles custos que mantêm uma relação direta com o volume de produção ou serviço. Consequentemente, podem ser identificados com os produtos. Digamos, você na época da Páscoa é proprietário de uma empresa que fabrica ovos de Páscoa. Então, é claro e evidente que nós vamos ter um consumo maior de energia nessa época, um consumo maior de embalagens. Então, todos os custos, aqueles que forem diretamente relacionados ao custo de produção, estarão alterados nesse período pela demanda maior de produtos a serem feitos. Então vamos lá, pessoal, mais um tópico para vocês, tópico número 3, e nós vamos falar um pouquinho agora sobre os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos são aqueles custos que podem ser quantificados, identificados ao produto e ao serviço, valorizados com relativa facilidade. Por exemplo, pagamento de mão de obra. É possível sim que você consiga identificar quanto te custa, pagar a seus colaboradores por um determinado período de produção. Então, isso é mais fácil de você entender. Já os custos indiretos são aqueles que, por não serem perfeitamente identificados nos produtos e serviços, não podem ser apropriados de forma direta para unidades específicas, ordem de serviços ou produtos ou serviços executados. Vamos fazer um exemplo no próximo slide? Por exemplo, vamos entender o que é custo indireto? Ao contrário dos diretos, os custos indiretos são aqueles em que é difícil atribuir o valor para cada unidade produzida. No caso da indústria de ração, por exemplo, seria quase impossível determinar o custo exato de águas ou energia elétrica para produzir, por exemplo, 1 quilo de ração. Então, é algo que fica difícil a sua mensuração. Vamos falar também um pouquinho sobre sistemas de custeio, abordagem funcional, custeamento por absorção. Segundo Oliveira, em 2005, no custeio por absorção, todos os custos de produção são alocados aos bens e serviços produzidos, o que compreende todos os custos variáveis, fixos, diretos ou indiretos. Os custos diretos por meio da apropriação direta, enquanto os custos indiretos por meio de atribuição com base de critério de rateios. Nós vamos ver cada exemplo desse nas nossas próximas aulas. Hoje nós estamos falando de forma conceitual. Vamos continuar a nossa aula no que tange os custos diretos e os custos indiretos, tá bom, pessoal? Para que a gente possa bater bastante nesse conceito e fazer o entendimento, porque é muito importante que vocês entendam cada passo da contabilidade de custos.
Conceito de ponto de equilíbrio corresponde ao nível de atividades em que as receitas totais são iguais ao custo e ou despesas totais. Vale assimilar que o ponto de equilíbrio para receber todas as denominações como ponto de nivelamento, ponto neutro, ponto de ruptura. Podemos então definir o ponto de equilíbrio como nível de atividades necessárias para recuperar todos os custos e despesas de uma empresa, não ocorrendo nem lucro nem prejuízo. Quando nós falamos do ponto de equilíbrio, ele é bastante interessante, porque é onde dá uma alavancagem, onde o empresário entende quantas unidades serão preciso produzir para quê? Pelo menos custear todos os custos e despesas na produção da empresa. E nós já temos então aqui, um início de uma fórmula, e eu quero passar isso para vocês. Então podemos concluir que o ponto de equilíbrio da seguinte forma: custo fixo dividido pelo preço unitário menos o custo variável unitário. Então, ponto de equilíbrio seria igual a custos fixos divididos pela margem de contribuição. Nós vamos fazer alguns exercícios levando em consideração essa fórmula. Hoje é apenas a parte conceitual entre os nossos custos fixos, os nossos custos variáveis, tá? E ponto de equilíbrio. Então vamos fechar um assunto hoje com esse gráfico que eu quero que vocês entendam: custo fixo e custo variável. O gráfico ele faz um entendimento muito bacana, porque o custo fixo ele se mantém independente da quantidade de produtos fabricados. Já o meu custo variável ele tem o que? Uma tendência para subida, para um aumento conforme o aumento também da produção. Então, entendam bem rapidamente aqui como que funcionaria de uma forma gráfica o que nós estamos trabalhando hoje em conceito. A professora está passando para vocês, então, algumas questões de que forma serão, então, exigidas por vocês no exame de suficiência. Quero que vocês leiam essas questões, tá? Analisem e se conseguirem responder será maravilhoso, porque amanhã a professora já vai estar encaminhando para vocês as respostas e de que forma vocês vão desenvolver cada uma dessas questões. Eu fico por aqui então, vocês vão fazer então a leitura do trabalho do slide número 9, 10, 11, 12 e 13, que são questões para a prova do CRC 2020.1. Vou então já me despedindo de vocês nessa aula de hoje. O objetivo dessa aula foi trazer para vocês dois conceitos, tá? O conceito de custo fixo e o conceito de custo variável, que ele é muito importante para que possamos dar então um entendimento para adentrarmos na contabilidade de custo, tá? Um fortíssimo abraço, fiquem com Deus, excelente noite, boa aula, bons estudos!